Declaro aberta a sessão extraordinária de abertura do ano judiciário 2023 no Tribunal Superior Eleitoral, nesta quarta-feira, dia 1º de fevereiro de 2023. Cumprimento os eminentes colegas, integrantes da Corte, ministra Carmen Lúcia, ministro Cássio Nunes Marques, ministro Benedito Gonçalves, corregedor-geral eleitoral, ministro Raul Araújo, ministro Sérgio Banhos, ministro Carlos Orbach. Também cumprimento presente a ministra Maria Cláudia Bucanelli Pinheiro, cumprimento o vice-procurador-geral eleitoral, professor Paulo Gustavo Gonet Branco, cumprimento o eminente presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Beto Simonetti. Caros colegas, eminente ministra Carmen, eminentes ministros, vice-procurador-geral eleitoral, e meu discurso na posse na presidência desse Tribunal Superior Eleitoral, afirmei que a democracia não é um caminho fácil, exato ou previsível, mas é o único caminho. Afirmei também que a democracia é uma construção coletiva daqueles que acreditam na liberdade, daqueles que acreditam na paz, que acreditam no desenvolvimento, na dignidade da pessoa humana, no pleno emprego, no fim da fome, na redução das desigualdades, na prevalência da educação e na garantia da saúde de todos os brasileiros e brasileiras. A atividade política deve ser realizada sem ódio, sem discriminação e sem violência, como também salientei em outra oportunidade, em meu discurso na diplomação do presidente e vice-presidente eleitos democraticamente nas eleições de 2022. Pois a consequência do ódio, a consequência da violência é o vazio, a mágoa, como alertado por Martin Luther King em seu famoso discurso O Nascimento de uma Nova Nação, proferido em abril de 1957 em Montgomery, onde também festejou que a consequência da não-violência é a criação de uma comunidade querida, a consequência da não-violência é a redenção, a consequência da não-violência é a reconciliação, como todos nós sempre desejamos. Entretanto, alguns extremistas, criminosos, verdadeiros terroristas contra a democracia, preferiram optar pelo ódio, pela violência, pela tentativa vexatória, desonrosa e covarde de tentativa de golpe e instalação de um Estado autoritário em total desrespeito à Constituição Federal. O país todo constatou em nosso território nacional um cenário de abuso, de desvirtuamento ilícito e criminoso do exercício do direito de reunião e verdadeira confusão alienante entre liberdade de expressão e liberdade inexistente de agressão, com consequências desproporcionais e intoleráveis para toda a sociedade brasileira e muito mais do que isso, consequências desproporcionais e intoleráveis para um mundo civilizado. Os desprezíveis ataques terroristas à democracia e às instituições republicanas serão responsabilizados, assim como os financiadores, instigadores e os anteriores e, eventualmente, atuais agentes públicos, coniventes e criminosos que continuarem na ilícita conduta da prática de atos antidemocráticos. O comportamento ilegal e criminoso desses vândalos não se confunde com o direito de reunião ou livre manifestação de expressão e se reveste efetivamente de caráter terrorista, com a omissão, conivência
e participação dolosa de autoridades públicas para propagar o descumprimento e desrespeito ao resultado das eleições gerais de 2022, com a consequente tentativa de rompimento do Estado Democrático de Direito e a instalação de um regime de exceção. A escalada violenta de atos criminosos, como todos vimos, resultou na invasão dos prédios do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do nosso Supremo Tribunal Federal, com depredação do patrimônio público, conforme amplamente noticiado pela imprensa, circunstâncias que somente poderiam ocorrer com anuência e até participação efetiva de autoridades públicas competentes pela segurança pública e inteligência, uma vez que a organização das supostas manifestações era fato notório e sabido, amplamente divulgado pela mídia brasileira. A omissão e conivência de diversas autoridades anteriores e atuais ficaram e estão ficando demonstradas nas investigações. Absolutamente nada pode justificar a existência, como ocorrera, de acampamentos cheios de criminosos, com armas inclusive, patrocinados por diversos financiadores e com a complacência de autoridades civis e militares, em total subversão ao necessário respeito à Constituição Federal. Absolutamente nada justificou a omissão criminosa e a conivência covarde de diversas autoridades públicas com criminosos que previamente anunciaram que praticariam atos violentos contra os poderes constituídos. As investigações que vêm sendo realizadas pela Polícia Federal e as mais de 500 denúncias já oferecidas pela Procuradoria-Geral da República demonstram a existência de uma verdadeira organização criminosa que tinha por fim desestabilizar as instituições republicanas, principalmente aquelas que podem contrapor-se de forma constitucionalmente previstas a atos ilegais e inconstitucionais, como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal. Utilizando-se essa organização criminosa, conforme narrada nessas mais de 500 denúncias oferecidas pela Procuradoria-Geral da República, utilizando-se de uma rede virtual de apoiadores milicianos digitais que atuam de forma sistemática para criar ou compartilhar mensagens que tenham por mote final a derrubada da estrutura democrática e do Estado de Direito no Brasil. Essa organização criminosa, ostensivamente, vinha cada vez mais atentando contra a democracia e o Estado de Direito, especificamente contra o Poder Judiciário, em especial contra o Supremo Tribunal Federal e esse Tribunal Superior Eleitoral, pleiteando a cassação de seus membros, o próprio fechamento da Corte Máxima do país, anulação das eleições, com o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal da República do Brasil. Os atos ocorridos em 8 de janeiro de 2023 apontam claramente as condutas de terroristas criminosos que só puderam agir com a instigação, o financiamento e a participação dolosa, seja por comissão ou omissão, de autoridades públicas, que não podem alegar ignorância ou incompetência. A democracia brasileira não suportará mais a ignóbil política de apaziguamento, de deixa para lá, de vamos aceitar, de que eles podem melhorar. Essa política fracassada de apaziguamento
já foi amplamente afastada na histórica tentativa de acordo do então primeiro-ministro inglês Chamberlain com Adolf Hitler. Não é possível fazer acordo com criminosos, com terroristas, com golpistas. Os financiadores, incentivadores, coniventes e agentes públicos que se portaram dolosamente, pactuando covardemente com a quebra da democracia, com a tentativa de golpe, com a depredação da sede dos três poderes e a tentativa de instalação de um estado de exceção, serão responsabilizados. Pois, como ensinava Churchill, um apaziguador é alguém que alimenta um crocodilo esperando ser o último a ser devorado. Absolutamente todos os envolvidos serão responsabilizados, civil, política e criminalmente, pelos atos atentatórios à democracia, ao Estado de Direito e às instituições, inclusive, repito, pela dolosa instigação ou conivência, por ação ou omissão, motivada pela ideologia, dinheiro, fraqueza, covardia, ignorância, má-fé ou mau caratismo. Como salientou hoje, na reabertura do ano judiciário, nossa presidente do Supremo Tribunal Federal e chefe do Poder Judiciário, ministra Rosa Weber, a quem faço questão agora da bancada do Tribunal Superior Eleitoral de novamente agradecer e parabenizar pela liderança, coragem, força e competência na defesa do Supremo Tribunal Federal e de todo o Poder Judiciário perante as agressões sofridas e na eficiência na reconstrução de nosso plenário, de nossa Casa, Supremo Tribunal Federal. Como salientou ministra Rosa Weber, é tempo de confiança no futuro e, principalmente, é tempo de respeito, defesa, fortalecimento e consagração da democracia. A democracia brasileira não será abalada, muito menos destruída por criminosos terroristas. A defesa da democracia e das instituições é inegociável. Muito mais do que um compromisso, essa defesa é a razão de existência da Justiça Eleitoral e desse Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado.